Glória a Deus. Queridos, nós vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 28. A partir do versículo 18, nós temos falado sobre o tema Uma Igreja de Discípulos. Isto é maravilhoso, nós podemos meditar e o Espírito cooperar conosco nesses breves momentos. Hoje nós estamos continuando a parte 7 e eu quero ler, você acompanha por favor, Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui nós vemos uma diretriz clara. Como é bom nós como igreja, amados, nos fixarmos a isto, porque o que ele disse para esses discípulos, ele está dizendo para nós também como igreja. É muito claro, e embora seja muito claro, nós podemos extrair desse texto aqui assunto para horas e horas, dias e dias, porque a palavra de Deus é Espírito, né? Até já ouvi algumas pessoas dizerem assim: a palavra de Deus se renova todos os dias. Não é verdade, sabe? Só se renova quem ficou velho. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é Jesus, então ela não se renova, ela nos renova. Nós precisamos de renovação na mente, nós é que somos renovados, de forma que hoje eu posso ter uma interpretação nova de um versículo que eu já li muitas vezes. Então não é que ela se renovou, a minha mente está se renovando e eu vou extraindo coisas novas da Bíblia que eu não estava percebendo, que estavam ali o tempo todo. O que diz a Bíblia em Lamentações 3 é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Por quê? Porque a cada dia, novamente e novamente, nós precisamos da misericórdia de Deus. Então a misericórdia se renova. Mas a Bíblia não se renova nem envelhece, ela é eterna, ela é completa, não é? O que nós estamos vendo aqui, claramente, Jesus começa numa coisa maravilhosa que nós vamos começar, nos recursos sobrenaturais para a tarefa. Queridos, quando eu vejo alguns pregadores enfatizando, você tem que, irmãos, nós precisamos, e começa a falar muito isso, irmãos, a gente necessita, dá uma impressão inconsciente de que nós como igreja estamos no vermelho, estamos em desvantagem, e agora há uma necessidade de um esforço, há uma necessidade de uma atitude para entrarmos na graça, como aquele irmãozinho, abre aspas, humilde, fecha aspas, que disse numa vigília: eu só queria ser um ramo daquela videira. Ora, a Bíblia afirma: eu sou a oliveira, vocês são o ramo. Quer dizer, isso é um fato espiritual, não é algo que eu tenho que me tornar, é algo que a Bíblia declara que eu já sou em Cristo. Então eu tenho que partir deste ponto. Jesus diz em João 19,30: está consumado. Eu tenho que partir de uma vitória consumada. A vitória consumada por Jesus na cruz do Calvário oferece à igreja recursos mais do que suficientes. Nós temos que entender isso. Não é você tem que, foi-te concedido poder sobrenatural para. O Novo Testamento não é uma cobrança de comportamento. O Novo Testamento é concessão sobrenatural de graça. Ou seja, quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi capacidade. Eis que descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder. Então eu recebi poder. Então este poder é para que eu cumpra a tarefa sem suor. Esse poder é para que eu consiga entender, consiga querer, consiga efetuar. Eu não estou entrando numa tarefa onde me faltam recursos. Eu não estou entrando numa tarefa onde está me faltando algo. Mas como é importante, amados, que a nossa mensagem ela esteja banhada na graça. E que a graça assim superabundante seja hiper, ultra, mega enfatizada. Porque a religiosidade, ela puxa o homem para o desempenho dele, para aquilo que ele está errando. A ênfase está no pecado e na falha e na fraqueza e no que está faltando.
Não, nós precisamos começar do começo, porque Jesus aqui começou. Como é que ele começou? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aí ele faz um link, Rodrigo. Portanto, ide. Ou seja, em cima desta vitória, agora vão. Ele faz um link aqui, Rosana, entre o 18 e o 19, dizendo: porque eu venci, porque eu tenho todo o poder nos céus e na terra e repasso a igreja, por causa disso. Agora, em cima desta visão clara, nítida, vocês vão, mas vocês vão, lembre-se, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu sou a cabeça, vocês são o corpo, a igreja. O que vemos aqui? Que quando nós, isso faz toda a diferença, enfatizamos a graça, nós geramos pessoas fortes, pessoas sábias, pessoas motivadas, sobrenaturalmente, porque elas, como imaginou a sua alma, assim é o homem. Vamos dar um exemplo. Se eu me ver diante de Deus condenado, culpado, e tendo que, você tem que, sabe, é desmotivador, é entristecedor uma mensagem como essa, onde Deus está lá e eu tenho que, para quem sabe. Agora, imagine já, porque eu fui aceito e sou amado e agradável a Ele, porque Ele habita dentro de mim, e o seu Espírito que ajuda nas minhas fraquezas, me ama e me socorre. Então, capacitado, ungido, instruído, infalível nele, eu vou, mas eu vou suprido, eu vou, mas vou na força do Senhor, como Davi disse diante de Golias. Não é maravilhoso nós começarmos de uma forma triunfante, não de uma forma derrotada? Porque quando nós queremos gerar discípulos, nós temos que compreender que tudo que está aqui na palavra de Deus, ele é plenamente possível de realizar. E o que nós vemos quando Deus falou com Moisés? Olha os efeitos da queda. Não consigo, não sei falar. Quando Deus fala com Jeremias, minha boca. Quando Deus fala com Isaías, entendeu? Todos eles estavam ultra, mega, hiper sensíveis aos efeitos da queda, sensíveis ao que está faltando, sensíveis à sua condição de queda. É claro que o arrependimento ele é saudável. Quando nós vemos que está faltando, nós vemos que precisamos de um Salvador. É necessário que antes da salvação nós nos sintamos perdidos, porque o Senhor não pode salvar quem não está perdido. O Senhor não pode salvar quem não se vê indo para o inferno. Então isso é necessário antes de receber o Espírito. Mas desde que já tenhamos o recebido, precisamos agora compreender: peraí, eu recebi, peraí, estou suprido, agora eu vou confiar no Espírito Santo, que não vai me deixar ser confundido, não vai deixar eu ser desmotivado, não vai deixar eu me afastar e me desviar. Veja, quando Jesus começa, ele começa de uma forma triunfante: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide. É maravilhoso isso, amados. Que nossas mensagens aqui no Gerados para a Graça tenham essa ênfase. Temos o que é necessário, ao invés de você tem que. Quando bom, nós temos que amar. Um exemplo. Não. Nos foi concedido o poder, precisamos conhecer, renovar a nossa mente, porque nos foi concedido o Espírito do Senhor, as características na 1 Coríntios 13, aonde nós podemos, sabe, pela fé, cada vez mais, através da nossa comunhão com o Senhor, não é? Olha o que diz ali, versículo 19: ide, portanto, e fazei o que? Membros? Não. Fazei discípulos. Precisamos de uma igreja de discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que conseguem ouvir a voz do Senhor, serem trabalhados no seu caráter e conseguem ter esse mesmo comportamento, fazendo as mesmas obras e maiores. Uma igreja que não gera pessoas que têm o mesmo caráter de Cristo, que não gera pessoas que têm o mesmo comportamento e as mesmas obras, é uma religião de homens, porque essa videira que nós somos enxertados, ela muda a natureza do zambujeiro. Tem muita gente que acha que é humilde, dizendo: eu sou apenas um zambujeiro. Pare de chamar imundo o que Deus santificou. Você era um zambujeiro, mas desde que você foi enxertado na oliveira, ele mudou a tua natureza, e agora você vai produzir
oliva, você vai produzir azeitona, ou se for uma videira, vai produzir vinhos, certo? Vai produzir uva. Então, o que nós estamos falando aqui? Que se o Senhor mudou a nossa natureza, e é importante que nós entendamos, amados, a não ir contra a nossa nova natureza. Porque, por exemplo, quando você recebeu Jesus, Ele te fez de novo. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 5, lá do 17 a 21, que eis que tudo se fez novo. Então, se Deus nos deu uma nova natureza, isso está lá em 2 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 4, que Deus nos deu a sua natureza, que nos tornou participantes da natureza dele, e essa natureza nos faz vencer todos os efeitos da queda, amém? Se Ele nos deu a sua natureza, não é humilde ficar dizendo assim, eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Eu fico pensando, como pode uma pessoa falar isso? Eu sou apenas um pecador remido, sou apenas um pecador perdoado. Se eu me vejo como pecador perdoado, eu vou estar sempre caindo em pecado e pedindo perdão. Mas o Evangelho é mais do que receber perdão, é receber poder para frutificar e revelar o caráter e as obras de Cristo. Senão eu penso que a salvação é apenas ficar lutando contra o pecado o resto da minha vida. Não, tem um aspecto sim de lutar contra a nossa carne, mas tem um aspecto de liberar o fruto do Espírito. Então o Evangelho não é só perdão para os pecados, é poder para ter comunhão com o Senhor e percebê-lo e revelá-lo cada vez mais. Não é só uma questão de lidar com o pecado, é uma questão de lidar com Deus. E o que nós vemos é, quando a pessoa diz assim, eu sou um pecador remido. Ora, se o sangue é aplicado sobre os pecados, a Bíblia diz, eis aí o cordeiro que tira o pecado humano. Se o sangue é aplicado e eu digo que eu sou um pecador, então o sangue não me perdoou, porque eu sou um pecador. Mas, não, eu estou limpo sim. Se você está limpo, então você não é um pecador. Porque como pode ser um pecador se o sangue retirou o seu pecado? Se o sangue retirou o seu pecado, você agora é um santificado em Cristo. Você era um pecador até receber Jesus. No momento que você recebeu Jesus, o pecador foi sepultado, a nossa velha natureza, e uma nova pessoa, zerinho quilômetro que não existia, passou a existir, uma nova criatura, Deus não remenda a velha, uma nova pessoa que não existia passou a existir, uma pessoa santificada em Cristo. Portanto, não existe pecador perdoado, existe pecador e existe perdoado. Porque se foi perdoado e os pecados foram tirados, agora não é mais pecador. E se é pecador, então a cruz de Cristo não te salvou e não te limpou, porque se limpasse, você não era mais pecador. Então, essa falsa humildade, meus irmãos, eu sou apenas um pobre pecador perdoado, lavado no sangue de Jesus, você está complementar e teológico. Se você disse que o sangue veio, te limpou e você continua se chamando de pecador, então o que fez o sangue de Jesus? A Bíblia diz que Ele nos perdoou e nos deu uma nova natureza, e um novo espírito, um novo status, uma nova identidade, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu acho que é muito humilde dizer, e aí, se nós geramos pessoas assim, amados, que ficam batendo no peito com essa falsa humildade e dizendo, eu sou um pobre pecador, remido, lavado no sangue de Jesus, nós vamos gerar cristãos que não serão discípulos, porque para ser discípulo tem que ser ousado e entrar na presença do Senhor pelo sangue. Tem que ser pessoas que sabem quem são em Cristo. Não é arrogância, não. É uma questão de atribuir glória à obra de Cristo. Cristo na cruz realmente me perdoou, Cristo na cruz realmente me salvou, e Cristo liberou um espírito que me dá a condição de ser discípulo. O que é ser discípulo? É pensar igual, falar igual e agir igual. Esse processo começa na mente, a renovação da mente. Tudo começa aqui. Depois nós começamos a orar, jejuar, gemer, e aí Deus começa a colocar o querer, e aí o efetuar. Nós começamos a dar território para o Senhor, né? Primeiro Ele ganha a nossa mente, vai renovando os nossos pensamentos, começamos a pensar biblicamente, ter uma fé em linha com a palavra. Depois passa mais um tempo, nós não queremos apenas compreender e entender as Escrituras, nós queremos viver, nós queremos praticar, nós queremos frutificar para a glória daquele que nos salvou. E nós começamos a gemer, buscar-me-eis e me achareis com buscar todo o coração. E aí o que nós vemos? A palavra começa a aparecer nas nossas palavras proféticas, falando entre vós em hinos, salmos e cânticos espirituais. A palavra
não está apenas na nossa mente, não está apenas na nossa boca, mas o nosso comportamento, nossa atitude, nossa renúncia e nossos relacionamentos, e impondo as mãos e vendo sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Então, Rodrigo, ide fazer discípulos. O que nós estamos vendo hoje? Igrejas que não compreendem o que é fazer discípulos. O Senhor não disse amontoe um monte de membros, dependente do púlpito, e da oração do púlpito, e do sacrifício do púlpito, e das vigílias do púlpito, mas gere um povo que tem uma fé pessoal, que ande com o Senhor. Não dê o peixe para eles, ensine eles a pescar. Fala alguma coisa, missionário. O senhor tocou um ponto bem interessante sobre a arrogância. Sim. Quando a gente acha que faz alguma coisa que é aceita, assim, aceita por Deus, a gente se sente no direito de receber, né? Isso, com o espírito de controle, isso tudo mesmo. Eu jejuo, eu oro. Por isso Deus está obrigado a me abençoar. Eu estou dentro da condição para receber. Exato. A minha consagração me faz merecer. Você falou uma coisa interessante, que o espírito da religiosidade é o homem tendo Deus na mão. Olha, eu devolvi o dízimo, agora só está obrigado a me prosperar. Que ideia doida, quando nós nos gloriamos na nossa obra e no nosso desempenho, na nossa consagração, porque eu subi no monte, agora Deus vai me curar. Quando lá na cruz do Calvário Jesus pagou para que eu seja aceito, seja próspero, foi ideia dele, não foi minha, seja salvo, seja curado. E Deus, o Novo Testamento tem que ser recebido pela fé, não pode ser recebido pelas obras. É um presente, não pode ser comprado. Quando eu tento comprar com consagração e com obediência na carne, eu anulo o testamento. Eu substituo o que Jesus Cristo fez para que eu mereça, por tentar merecer. E isso parece que é humilde, né? Mas como você falou, isso é arrogância. Quando uma pessoa, ela vive, e a religião, ela cresce muito, sabe? As pessoas gostam disso. O espírito da religião é este. Eu fiz o que é correto, agora o Senhor está obrigado a me abençoar e a me perdoar. Essa ideia de que as minhas boas obras me dão mérito diante de Deus, ela é tão gostosa para a carne, por isso que as religiões dos homens, elas crescem tanto. Mas o Evangelho, ele humilha a nossa carne, porque ele diz assim, tudo está consumado, você não faz nada para ser salvo, você não faz nada para ser aceito e abençoado, apenas você recebe o meu filho, e pela obediência dele na cruz do Calvário, você é salvo, você é perdoado e você é abençoado. Deus, o escândalo da graça, né? A graça ofende a soberba do homem. O homem não se dá bem com a mensagem da graça, porque a graça coloca toda a honra, toda a glória, toda a virtude em Jesus e toda a dependência do Espírito Santo. A carne não conta para nada. Não temos mérito nenhum. E tudo que nós fazemos de bom tem galardão quando nós fazemos já como salvos, já como aceitos, como amados, já vendo que em Cristo, né? Se eu faço algo para ser abençoado, eu estou dizendo que lá na cruz o sacrifício de Cristo não foi completo. Porque se ele foi completo, eu não posso fazer nada para ser salvo. Eu não posso fazer nada, porque o ato em si parece igual, Rodrigo. Lá está o homem subindo o monte, agradecido a Deus porque o salvou, querendo ter mais comunhão com Deus. Coisa boa, tem galardão. Agora vai o homem subir no monte. Quando eu orar nessa madrugada, Deus abriu uma porta de emprego. Está entendendo? Ou seja, ele está fazendo para ser abençoado. Então ele está dizendo, na cruz Jesus não me abençoou, na cruz Jesus não me salvou. E quando nós fazemos isso, nós estamos pecando diante de Deus, porque tudo que não é de fé é pecado. Então, missionária Rosana, diga, ide portanto, fazei discípulos. Fazei essa qualidade de fruto, fazei pessoas que compreendem, que tiveram a mente renovada, que passaram seus 3 anos e meio sentados e ouvindo, que passaram um tempo sendo gerados do alto, recebendo graça para ser fiel. Eu vejo que o momento atual das igrejas é o oposto disso. É uma contra-mensagem. Exato. Como se a religião e toda essa obra carnal, em que eles incitam o homem a fazer, exato, estimulam o homem a fazer para serem aceitos. Exato, faz com que mérito. As pessoas afastem-se de Deus cada vez mais, se concentrem no seu desempenho. Exato, fazendo desatando essa união, essa oportunidade de comunhão. Exato, essa comunhão que
deveria estar cada vez mais enfatizado, mais estimulado. Eles tiram o foco da igreja para com Deus e se focam nas obras, atividades, no fazer para ter, para algo receber, humano. para merecer. Isso. Quando lá no Gênesis 1 ele diz assim, fez tudo que era bom e os abençoou, para que depois disso fossem frutificar, administre o jardim. Administrem. Então esse é o chamado. Original. E essa palavra vai ser loucura, ela não vai ser aceita por a maioria. O homem quer ter mérito, o homem quer estar no centro. Nós estamos aqui para buscar essa uma igreja de discípulos. Igreja que leva as pessoas a ser amigos de Deus, falar face a face íntimos. com Deus, cada vez mais íntimos. Amém. Em nome de Jesus. Não é campanha de prosperidade, né? Não é campanha. Campanha de fim de propósito. Não. E qual é o propósito? Levar o homem cada vez mais uma o propósito é uma comunhão cada vez mais profunda. Que Deus nos livre e guarde dessa religião humana, né?